Senhoras e senhores, bem-vindos ao último programa Life Show. Não fica triste, a Bíblia está aí para você continuar estudando, mas não se esqueça, todos os ensinamentos aqui aprendidos precisam ser aplicados no show da sua vida. É isso mesmo, dia após dia. E hoje o tema é especial. Já ouviu aquela frase que devemos fechar com chave de ouro? Vai ser desse jeito. Iremos falar de um tema muito importante para você que está nos assistindo ou escutando. E não é diferente. Todos os encontros eu recebi aqui um convidado super especial. E para falar com você hoje, vem para cá, pastor Belci Clay. Pastor Belci Clay, ele trabalha aqui na Associação Norte de Rondônia e Acre. Ele é departamental de evangelismo. O negócio dele é pregar a palavra. E hoje, pastor, é uma alegria lhe receber para abrir a Bíblia e falar desse tema tão importante. Antes de abrirmos a palavra, a gente quer conhecer um pouquinho o Belci Clay. O senhor é da onde? Meu amigo, Deus seja louvado por estar aqui. Eu sou do estado do Pará. Eu nasci lá numa cidadezinha, pastor Bruno, lá onde o vento faz a curva, lá na cidade de Monte Alegre, no interior do Pará. E então, casou pelo Pará, não encontrou a esposa aonde? Não, no Pará eu não era crente não, viu? Não era... Jesus te encontrou em outro lugar. Me encontrou em outro lugar. O Senhor me tirou do Pará, me trouxe para o Amazonas, para Manaus, e no Amazonas foi que aconteceu... Na verdade, no Amazonas eu comecei a viver realmente a minha vida aqui na terra. Aceitei Jesus, me noivei, casei, fui para o Teológico de Manaus, tive 2 filhos que são amazonenses, então a minha história... Na verdade, eu nasci no Pará, mas o meu coração espiritual está fincado ali no Amazonas. Legal. Então, depois da experiência ali no Amazonas, por conta da dinâmica do ministério, veio parar em Rondônia para administrar esse departamento de evangelismo, de pregação para o norte do estado e também para o estado do Acre, é isso? É isso mesmo. Esse ano vai fazer 3 anos que eu cheguei aqui, nesse estado de uma igreja comprometida também com a expansão do reino de Deus. E olha, tem muita coisa maravilhosa acontecendo aqui na nossa associação. Amém. Olha, todos os colegas que passaram por aqui falaram um pouquinho do que é ser um departamental e qual função eles exercem aqui na nossa associação. Sim. Já falei que o senhor cuida da área evangelística, propriamente dita. O que consiste ser um departamental de evangelismo? Então, o nosso trabalho aqui, diferente do trabalho pastoral distrital, a minha função aqui é promover o departamento, promover o reino de Deus com pregações, treinamento, caravanas, semana de colheita, materiais que são fundamentais para ajudar o irmão lá na ponta. E muito desse material que a gente produz aqui, primeiro a gente vai lá, porque você sabe aonde os pés não pisam, o coração não sente. Então não é só a gente programando as coisas aqui e eles executando lá. Nós vamos primeiro lá, ver o que os irmãos necessitam, então a gente volta, ora e com muita dedicação a gente produz material e ajuda a igreja na expansão do reino aqui no território. Verdade, pastor Belci Clay. E olha, você percebeu, os departamentos são facilitadores para o serviço do pastor distrital, para a igreja de Deus e para que o ministério, que o reino avance aqui nessa terra. Então, amém. É bom ter o senhor fazendo parte desse grupo de facilitadores, de servos da igreja e dos nossos colegas distritais. Nós viemos aqui para conversar sobre a palavra de Deus. Nós vamos, pastor Belci Clay, hoje finalizar com chave de ouro falando sobre compromisso. Compromisso é algo que está inerente em nosso dia a dia, quer seja no contexto relacional, sim, quer seja no contexto acadêmico, quer seja no contexto profissional, a gente está sempre firmando compromissos, fazendo compromissos. O que o senhor acha? O que o senhor pensa a respeito desse tema, compromisso? É importante? Nós iremos falar sobre isso hoje. Opa, e como é importante. Você imagina um rapaz namorar com uma jovem sem compromisso? É uma lástima. É um problema. É um problemaço, você imagina. E você imagina alguém se noivar sem compromisso. E você imagina, por incrível que pareça, nesse mundo tão conturbado que a gente vive, tem pessoas que estão casando sem assumir compromisso.
Aí é problema. Aí é problema. Tem gente que quer a união estável, não tem nada a ver. União estável não é compromisso. Compromisso é ir na frente do juiz e falar, tá assinado. Assinado. Papel passado. Papel passado, ir na frente do pastor, da igreja, dos anjos de Deus e assumir um compromisso com a esposa e a esposa automaticamente assumir um compromisso com você. E a vida muda, viu, pastor Bruno? Depois que a gente assume um compromisso, em qualquer aspecto da vida, pode ter certeza que o compromisso é sinônimo de mudança. Perfeito. Agora, será que o pessoal pensa dessa forma? Henrique, meu amigo, você preparou aí para fechar a nossa série umas entrevistas bem interessantes. É com você. Rapaz, tem gente que foge de compromisso mesmo, pastor Bruno, pastor Belciclei. Eu já fiz um aqui faz 6 anos, rapaz, que eu caí aí nesse compromisso. É uma bênção, o casamento é uma bênção. Mas o que a galera da rua pensa sobre compromisso? Compromisso de verdade, hein? Não é compromisso meia boca, não. Nossos repórteres foram lá para saber. Esse é o quadro O que o povo pensa. Porque para a gente poder chegar no batismo, a gente tem que se entregar totalmente. Senhor, me perdoa por tudo que já fiz. Eu estou dizendo de mim, uma experiência minha. Me transformar por fora. Porque qual é a transformação de fora? É você se maquiar. Como? Não é maquiagem da beleza. É a maquiagem da transformação. Você veste uma roupa comprida, uma Bíblia embaixo do braço, você não está fazendo nada. Primeiramente, a transformação do coração. Porque daqui de dentro é que vem o pedido de perdão. A gente não muda da noite para o dia. É passo a passo. É como se fosse um bebê começando a engatear. Até chegar o ato de entrega ao batismo. Sim, no meu ponto de vista, o compromisso é mais que uma aliança que tu faz com algo, com alguém, né? Que você vai querer cumprir, né? Que pelo menos é a meta, cumprir. A gente tem que ser fiel ao compromisso que se fez, tem que cumprir. A gente tem que ter responsabilidade com a pessoa, se for com pessoa, ou com si mesma, né? Se eu fiz um compromisso de emagrecer, de passar em um concurso, de passar na faculdade, tem que ter um compromisso, uma lealdade para ser cumprido esse compromisso que foi feito. Você entendeu aí que todo mundo entende a importância do compromisso. E alguns até falaram desse compromisso numa esfera espiritual. E é sobre isso que nós iremos conversar agora. Pastor Belciclei, vamos falar sobre um compromisso em outro nível. Sim. Não apenas o relacional entre seres humanos, sociedade ali trabalhista e comercial. Nós iremos para um outro nível de compromisso. E o que a Bíblia fala? Existe esse compromisso? Pastor Bruno, é claro que existe. Agora, perceba como o inimigo trabalha nesse lado para que as pessoas não possam se comprometer com Deus. Algumas pessoas pensam e dizem assim, eu tenho escutado das pessoas, dos jovens, dos adultos, não, pastor, olha, eu não vou me comprometer agora com Deus, porque compromisso é coisa séria. Sabe qual é a resposta que eu tenho dado a essas pessoas? É verdade, compromisso com Deus é coisa séria, mas mais sério ainda é quando você não quer se comprometer com Deus. Então veja que o inimigo coloca isso na cabeça das pessoas, de que o compromisso com Deus é algo de outro mundo, e a pessoa fica com medo, e não assume o compromisso com Deus, pecando e deixando de receber as bênçãos de Deus, porque não quer assumir o compromisso com Deus, porque dizem ser tão sério. É claro, o compromisso é sério, mas mais sério ainda, pastor Bruno, é quem não quer. Isso é grave. E tem muita gente indo nessa onda mesmo. Com certeza. Recentemente encontrei um rapaz e conversando com ele, perguntei, quando é que você vai firmar esse compromisso? Ele, ainda não estou pronto, estou esperando o momento para firmar esse compromisso. E a gente vai ver hoje o momento certo. Será que eu preciso estar no nível espiritual? É hoje, é amanhã, a gente vai chegar lá. Mas o importante é necessário fazer o compromisso. Mais perigoso é não se comprometer. É isso, pastor? Com certeza. É isso, é nessa linha aí, viu? Agora, você já falou de um compromisso com Deus. Ele é visível, existe um momento específico que fica caracterizado a afirmação, ou esse compromisso firmado com Deus? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pastor Bruno, é como um casamento. Eu não consigo imaginar, eu tenho certeza que nem você nem eu casamos escondido. Não, tem que ter testemunhas, tem que ter testemunha, a gente convida padrinhos e tal. Tem que ter festa, olha que coisa interessante. Então assim,
o compromisso com Deus não pode ser escondido. Por isso, Deus se manifestou lá no Rio Jordão, Jesus, no caso, de maneira pública, e ele foi batizado assumindo assim, não que ele não tinha assumido compromisso antes, mas assumindo assim um compromisso agora, para que todo mundo saiba que eu agora sou de Jesus. E é importante a gente falar isso, porque Jesus só se manifestou publicamente com relação ao ministério dele de salvar, de pregar, de curar, de perdoar pecado, depois que foi batizado. Então, o batismo é um compromisso que eu inauguro a minha nova vida. Eu estou aqui com Jesus, assumindo compromisso com ele, a partir de agora vai vir câmbio, mudança, e é o que nós vamos estudar agora. Então, você colocou aí uma palavra, um termo, que é quase que sinônimo de compromisso, batismo. Exatamente. Você falou que o próprio Cristo, nos dando o exemplo, ele foi batizado, inaugurando o seu ministério aqui na terra. Batismo, exatamente. Essa palavra é interessante, a gente precisa entender melhor um pouquinho. O que significa batismo? Bom, quando a gente vai para a Bíblia, vamos então, porque eu acredito que aqui no programa é o Assim Diz o Senhor. Aqui a gente estuda o quê? A Bíblia. A palavra então... de Deus. E não contém, ela é. Ela é a palavra. Agora veja, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6 de Romanos, versículo 3 e 4, veja o que Paulo diz aqui. Ou porventura ignoraste que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está fazendo uma pergunta. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse Paulo é tremendo. Por quê? Porque Paulo ele pega um assunto natural para explicar o assunto espiritual. Ele pega um acontecimento do natural para explicar o espiritual. Então, Paulo disse o seguinte aqui. O batismo, ele representa três coisas, como representa três coisas no mundo natural. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte. Você sabe que todos os homens pecaram. E todos merecem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, por exemplo, eu não sei quando você vai morrer. Você não sabe quando eu vou morrer. Eu não sei quando eu vou morrer e nem tampouco você sabe. E você, meu jovem, tampouco sabe. Mas nós sabemos que nós podemos morrer. Por consequência do pecado é quase que certo. É quase que certo. Não sabemos quando. Oxalá, pastor Bruno, a gente não passa pela morte e vê Jesus voltar. Oxalá. Mas veja, quando uma pessoa morre, depois de 24 horas, o corpo entra num estado de decomposição. Ele começa a dar um mau cheiro. O que tem que fazer? Sepultar. Esse corpo que foi sepultado com Cristo, louvado seja Deus por isso, com Cristo, porque servia a Cristo, ele vai ressuscitar na manhã de quê? Da ressurreição. Ou quando Jesus voltar. Pode ser de manhã, de noite, ou qualquer hora, né? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Agora, Paulo pega esse modelo conhecido, natural, e joga para o mundo espiritual. Então, Paulo vai dizer assim, porventura ignoraste que todos nós fomos batizados na morte. Então, o batismo representa a morte. Morte para quê? Para as coisas do mundo, para o sistema do mundo, morte para o pecado, para a bebida, para o cigarro. É vida velha que está sendo deixada. Para trás. Então, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu cheirava cocaína, não cheiro mais. Eu gostava dos bailes, das festas, da noitada, das não gosta mais. Não, agora eu morri para esse sistema. Eu morri para essa prática. Aí Paulo diz assim, que eu tenho que ser o quê? Sepultado. Realmente, senão começa a feder, tem que deixar lá, abandonar mesmo. Abandonar mesmo. Então agora eu morri, estou cheirando mal, tem que ser o quê? Sepultado. Aí entra o batismo. Porque o batismo, eu tenho que sepultar a pessoa, ou seja, eu tenho que mergulhar a pessoa. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a forma de batismo. Ou já posso falar agora? Não, calma, vamos por partes. Ok, então veja, morte. Aí diz a Bíblia assim, ó, olha o que diz a Bíblia. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é morte para o mundo, sepultamento nas águas. Quando o pastor ergue aquela pessoa, ela é ressuscitada. Nova vida. Para uma nova vida. Nova criatura. Ei, pastor Bruno, isso é um negócio sobrenatural, é um milagre. É um milagre. Nascer de novo depois de velho. É um milagre. Por isso que Nicodemos, lá em João 3, nem entendeu direito. Jesus precisou explicar com mais carinho para ele sobre
esse novo nascimento. Esse novo nascimento. E falando desse novo nascimento, Jesus deixou claro lá em João 3 que era necessário nascer de novo. Então, o batismo, o novo nascimento, para nós herdarmos o novo céu e a nova terra, é preciso ser novo. Na jornada daquele que aceita Jesus, esse passo é importante. A gente vai ver isso com mais detalhes, mas nós já falamos até aqui que é festa, é um compromisso recheado de festa, de celebração, semelhante ao casamento, como o senhor mesmo mencionou. Já falou o que significa, e quem sabe, o nosso amigo lá em casa está assim, eu quero isso para mim, eu quero essa festa, eu quero nascer de novo. O que precisa acontecer antes, pastor Belciclei? Tem que acontecer alguma coisa antes na vida da pessoa que entendeu esse momento marcante? Sem dúvida nenhuma. Veja, você que está estudando a palavra de Deus aqui, nesse programa, nessa série, eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus tem tocado o teu coração, a mensagem de Deus tem tocado o teu coração. Eu tenho certeza que você tem orado mais. Eu tenho certeza que você está sentindo o desejo de renovar sua vida, de largar esse mundo e vir para Cristo. Então, veja o que diz Atos 2,16. Atos 2,16. Na verdade, eu vou mais aqui, pastor. É Atos 2,38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para uma pessoa ser batizada, ela tem que se arrepender. E, pastor Bruno, eu queria deixar claro para a juventude aqui que nós temos um problemaço no Brasil com relação ao arrependimento. É mesmo, rapaz? Eu posso falar ou não posso? Tu vai apresentar aqui? Não, eu preciso, se você me permitir, eu vou abrir o véu. Então, vamos para cima. Veja, qual é o problema que a Bíblia apresenta quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira? Qual é o problema aqui? É que as pessoas, elas vêm à frente, aceitam a Jesus, mas não muda. Não muda. Esse negócio de nova vida? Então não tem nova vida nessa perspectiva aí? Não tem. Não tem câmbio, não tem transformação. Não tem transformação. E arrependimento, quando João Batista vai fazer o primeiro sermão dele, em Lucas capítulo 3, ele diz que nós deveríamos produzir fruto digno de arrependimento. Então o fruto do arrependimento não é outro arrependimento. Não. O fruto do arrependimento é a mudança. É uma vida transformada. É uma vida transformada. Então o que a gente vê hoje? A gente vê uma igreja que aceita Jesus como Senhor, aliás, aceita Jesus como Salvador, mas não quer aceitar Jesus como Senhor, porque aceitar Jesus como Senhor é obedecer. E essa obediência promove? Mudança. Novo nascimento. Novo nascimento. Então o arrependimento é quando você está contrito, é quando você está quebrantado, é quando você descobriu que tudo aquilo que você fazia magoava Jesus, esse Jesus que deu a vida por você na cruz do Calvário. Então vem esse sentimento de arrependimento. Então você se arrepende, pede perdão, o Senhor te perdoa, você vai dizer assim, olha, a partir de hoje, Senhor, eu quero uma nova vida com o Senhor. Aí você vai dizer como Paulo, agora já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo? Cristo vive em mim. Esse é o primeiro passo, arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança. Vou dar um exemplo. O camarada pula o carnaval. Naquela semana que termina o carnaval, ela vai para a igreja. Porque tem um culto lá na igreja. Aí ele arrepende-se dos seus pecados, mas já está pensando no carnaval do outro ano. Não foi arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você praticou um ato que desagradou a Deus, você vai com Deus, pede perdão de Senhor, me ajude a não fazer mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está em Atos 8:37. Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o segundo passo é acreditar. Por exemplo, você está fazendo essa série aqui, com vários convidados. E pelo que eu percebi, os convidados foram convidados de alto nível. De alto nível. Porque você não é qualquer pessoa. O pastor Bruno não iria trazer aqui qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. Mas agora você precisa acreditar em tudo aquilo que você estudou. Mas acreditar como? De todo o coração. Por que tem que acreditar de todo o coração? Porque se você quer o todo de Deus, precisa dar o todo para Deus. Precisa acreditar.
Acreditar de verdade. Não, agora eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, acredito em Deus, e tudo aquilo que eu estudei foi provado na palavra de Deus. Então agora eu passo a acreditar. Eu passo a ser um crente naquilo que eu fui ensinado. Então, arrependimento e crer em Jesus são os dois principais passos básicos para uma pessoa ser batizada. Perfeito, pastor. Agora, depois de ter a mente aberta para esses conceitos, entender significado, eu tenho ainda duas perguntinhas para lhe fazer. A primeira delas é a forma. O senhor mencionou que existe uma forma bíblica para o batismo. Fale para a gente que forma é essa. Veja, eu vou ler na Bíblia. Marcos 1, 9 e 10 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João, que era seu primo, foi batizado no Jordão. Agora a informação que ele vai dar aqui é importante. Logo ao sair da água, viu o céu rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ora, se Jesus saiu da água é porque ele entrou na água. E se ele entrou na água, significa que o batismo não é por aspersão, mas por imersão. O que é a aspersão? É eu pegar um pouco de água, que tem aqui, nessa caneca tem água, um pouco de água e... Bota sua cabeça aqui, pastor. Eu pego um pouquinho de água e jogo na cabeça do pastor Bruno. O que eu estou fazendo? Eu estou batizando por aspersão. Só que quando eu pego um pouco de água e coloco na cabeça do pastor Bruno, eu estou enterrando só a cabeça, meu irmão. E uma pessoa, quando é enterrada, não pode ficar nada para fora. Eu não consigo imaginar, pastor Bruno, alguém sendo enterrado, com todo respeito, um nariz para fora, um pé para fora, não pode. Vai dar problema. Vai dar problema. Além de magoar os familiares. Perfeito. Então, o batismo também, a forma de ser batizado é por imersão. Nós temos que mergulhar a pessoa na água, e não importa onde seja. Pode ser no igarapé, pode ser no mar, pode ser no rio, pode ser numa piscina, pode ser numa piscina de plástico. O importante é ter água. Batismo tem que não ter água, tem que ter muita água. Porque nós temos que imergir a pessoa. Perfeito. Entendeu? Agora, outro dia fui batizar um rapaz e ele me disse assim: pastor, quando eu for batizado, o senhor me deixa um pouquinho lá no fundo lá, para mim morrer. Não é assim. Não é eu que vou te matar, tu já vem morto, criatura. Decidido a morrer. Decidido a morrer, porque ali, o lugar onde será batizado, na verdade, é uma sepultura. Então, por exemplo, se eu fui batizado quando criancinha, que eu não sabia nem o que estava fazendo, e também fui batizado por aspersão e não por imersão, o meu batismo não é bíblico. Por isso Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, a forma de batizar as pessoas é por imersão. Tem que ter muita água. Pastor Belciclei, você falou assim: é necessário nascer de novo, fazendo menção às palavras de Jesus a Nicodemos. Sim. Necessário. O senhor até mencionou que na jornada cristã esse passo é importante. Alguns acham que, eu aceito Jesus, mas será que é essencial mesmo ser batizado para ser salvo? Essa pergunta é um tanto capciosa. E nós temos sempre, ao longo da nossa série, tido o privilégio de ter o professor Leandro respondendo, porque ele é fera, essas perguntinhas capciosas. Henrique, você está com o professor Leandro aí preparado? É com você. Estamos aqui, sim, pastor Bruno, eu e o nosso professor Leandro Quadros, para aprofundar ainda mais essa discussão, esse tema muito bom, nascer de novo. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, é importante mesmo nascer de novo. Eu mesmo em 2009 nasci de novo, mas existem algumas pessoas que ainda têm dificuldade de entender sobre esse tema, e principalmente sobre a importância. Eu preciso mesmo, não é só entregar meu coração, não é só dizer que sim, eu preciso ir lá, nascer das águas. E agora, quem poderá nos ajudar? Ele, com certeza, sim. Esse é o quadro Se Vira Professor, com o professor Leandro Quadros. Chegamos na última pergunta desta programação especial que é a Live Show. E essa pergunta tem a ver com uma 14ª doutrina, a doutrina do batismo. Nós sabemos que o batismo é muito importante por ser uma expressão pública de nossa fé em Jesus. Mas alguém perguntou desse jeito: só será salvo quem for batizado? Essa resposta
ela é sim e não. Vou lhe explicar o porquê. Primeiramente, você deve entender, o batismo não é a porta de entrada para o céu. Quem é a porta de entrada para o céu? João 14, verso 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que conduz ao céu, o nosso passaporte para o céu, é Jesus Cristo. O batismo é importante porque ele é uma demonstração pública de que nós aceitamos a Jesus. Então, toda pessoa, e aqui eu já começo a responder a pergunta, toda pessoa que tem condições físicas ou que aprendeu sobre o assunto e pode ser batizada para testemunhar sobre sua fé, ela deve ser batizada, porque o batismo é um rito que marca a entrada da pessoa na comunidade da igreja, no corpo espiritual de Cristo. E lemos em Marcos 16, 15 e 16 o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja, o batismo, a crença é acompanhada do batismo. O batismo evidencia externamente que internamente você creu em Jesus. Mas pode acontecer de pessoas crerem em Jesus e não terem a oportunidade de serem batizadas. Cristo vai salvar do mesmo jeito. Porque mesmo o batismo sendo importante, muito importante, o passaporte para o céu é a graça de Cristo, não o batismo. E um exemplo que encontramos é o criminoso na cruz. Lucas 24, vou ler aqui para você, Lucas 24, versículos... Na verdade, Lucas 23, 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse criminoso não pôde descer da cruz e ser batizado. Mas mesmo assim Cristo prometeu a eternidade para ele. Por quê? O batismo é uma expressão de fé em Cristo. Mas há pessoas que expressam a fé e não têm condições de serem batizadas. E elas estarão no céu do mesmo jeito. Agora, quem rejeita conscientemente o batismo, ele pode estar conscientemente rejeitando a Cristo. E aí ele não terá salvação, não porque ele não se batizou simplesmente, mas porque ele rejeitou a Jesus. Eu quero agradecer a você que me acompanhou ao longo dessas 14 perguntas, sobre esses 14 estudos, disponibilizados na Live Show. Muito obrigado a você, querido jovem, a você, querido irmão ou irmã da igreja que participou do evento. Mais uma vez, obrigado ao pastor Bruno e à Associação Norte de Rondônia e Acre. Que Deus coloque a mão dele sobre o campo de vocês. Que Deus continue abençoando vocês em tudo que fizerem. E lembre-se de uma coisa: sempre que vocês tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhes responder. Um forte abraço. Obrigado, professor Leandro. Ficou muito claro que Jesus é a chave para a salvação, é a porta. O batismo na jornada cristã faz parte do processo. Muito importante, porque é uma demonstração pública, pastor Belciclei, desse compromisso firmado com Jesus, o autor da salvação. Agora, para fechar, a pergunta que não quer calar: quando é o dia ideal para ser batizado? Tem um dia especial? Opa. Vai que a pessoa ali está pensando: poxa, que momento, qual é a hora? Tem um momento especial? Com certeza. E partindo do prisma de que nós não sabemos algumas coisas,
Esse dia, a palavra de Deus, ela nos esclarece. Então, por exemplo, tem 3 coisas que a gente não sabe, pastor Bruno, a Bíblia não revela. De Gênesis a Apocalipse, do Alfa ao Ômega, não revela. Se você descobrir, você me fala. Mistério. É mistério de Deus. Número 1, quando nós vamos morrer? Ninguém sabe. Porque se soubéssemos, compraríamos, pagaríamos o caixão, até poderíamos fazer uma lista de convidados para o funeral. Sim ou não? Sim. Nós não sabemos quando vamos morrer. Segundo lugar, não sabemos quando a porta da graça vai se fechar. Ela vai se fechar, mas não sabemos quando vai se fechar. Que, na verdade, a porta da graça é a oportunidade. Até quando Deus nos dará oportunidades? E, claro, a porta da graça também é Jesus Cristo, a palavra de Deus revela. Em terceiro lugar, nós não sabemos quando Jesus voltará a essa terra. Sabemos que ele vai voltar, está profetizado na Bíblia. Ele voltará, quer você queira ou não, ele vai voltar. Você é crente ou não é crente, ele vai voltar. Então, partindo desse prisma, desse mistério que ninguém sabe, aí a palavra de Deus responde. Então, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, veja, meu jovem, o que diz a palavra de Deus para o seu coração. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora, escute bem, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eu pergunto a você, você é inteligente? Tem muita gente que está assistindo esse programa, que tem faculdade, tem nível superior, você tem um QI elevado. O que significa a palavra agora? Quando você diz assim, não, eu vou agora, o que significa isso? É já, é como diz em espanhol, ahorita, é já. Sim ou não? A palavra de Deus está dizendo que o dia da salvação é hoje. Por que é hoje, pastor? Porque hoje você está com vida. Eclesiastes diz que tudo que vieres à mão para fazer, faça hoje conforme as tuas forças, porque para o além, ou seja, para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há conhecimento, você não pode fazer mais nada. Então hoje você está com a mão no arado, você está com a mão em Jesus, você está com um passo no reino de Deus. É preciso tomar a decisão. Outro dia um jovem me disse assim, pastor, eu não vou agora, sabe por quê? Porque, pastor, eu nem comecei a namorar ainda, eu nem curti minha vida ainda. Você já imaginou aí, pastor Bruno? O cara dizendo que não vai aceitar Jesus porque não curtiu a vida ainda, não namorou ainda, não fez... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo tem colocado isso na cabeça dos jovens, né? Quem foi que te falou que crente não namora? Ah, meu amigo, crente namora e muito, porque se o crente não namora, o crente não noiva, se o crente não noiva, o crente não casa e não faz nenhum compromisso. Então, ser cristão é se abster das coisas do mundo e viver uma nova vida, uma aventura com Jesus, sem bebida, sem cigarro, sem drogas. Mas você pode ir na pizzaria, você pode namorar, você pode ir numa praia, você pode jogar um futebol, pode jogar um vôlei, pode jogar um basquete, um ping-pong. Você pode, numa rodada de amigos, convidar o pessoal da música, tocar, cantar. Ei, escute bem. Quem te falou que se nós aceitarmos a Jesus, as coisas vão ficar pior? É o contrário. Isso é coisa do inimigo. Mas o dia da salvação é hoje, é agora, é aqui nessa série. Você estudou a palavra de Deus, você se conscientizou das coisas de Deus. Por isso, meu amigo, você quer ter tudo de Deus? Não, você quer ou não quer? Então levante sua mão. Levante sua mão e se você quer ter tudo de Deus. Levante sua mão. Só que você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Vem para Jesus. Quando eu olho para o mundo, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Hoje é a hora da tua salvação. Hoje é a hora da oportunidade. Você não pode ser como o filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele que desperdiçou a oportunidade. Não desperdice a oportunidade que Deus está dando para você. Nós estamos vivendo aí um momento muito caótico do mundo, onde as pessoas estão morrendo todos os dias. E morrendo, a milhões de pessoas estão morrendo, mas você está vivo, sabe por quê? Porque Deus está dando para você uma oportunidade de aceitá-lo, de viver uma vida nova, como disse Paulo em 1 Coríntios 13, um caminho de sobremodo excelente, que é o caminho do amor de Deus. E aí, você vai aceitar ou não vai? A salvação é efeito Ibope, é você que decide, amigo. Eu coloco diante de você a vida e a morte, qual que você prefere? É claro, você é inteligente, você vai preferir a vida para viver eternamente. Louvado seja Deus por isso.
Se você decide nessa oportunidade aceitar a Jesus, ser batizado, você vai levantar sua mão. Levante sua mão aí. Isso, assim mesmo. Pode levantar sua mão. Levante em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Aí, jovem. Isso. Eu sei que você está olhando para outras pessoas, não é verdade? Coloque no seu coração. E eu quero orar por você, com você, em você. Deus vai fazer uma obra com você e depois através de você. Vamos orar? Querido Deus, nessa oportunidade nós te agradecemos por esses estudos que tivemos. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem feito a grande diferença na vida dos jovens. Obrigado, Senhor, porque esse jovem, essa jovem, eles estão participando conosco dessa série. Obrigado porque teu Espírito tem tocado o coração. Obrigado porque o Espírito Santo tem mudado a maneira de pensar e de agir de cada um deles. Mas agora, Senhor, nós queremos fincar o nosso compromisso com o céu, o nosso compromisso com Deus. A tua palavra diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas de Deus. E tantas coisas que o jovem quer, vos será acrescentado segundo a tua vontade. Abençoe este jovem e que essa decisão que ele está tomando agora seja uma decisão definitiva e que ele seja um jovem cheio do Espírito Santo, com uma vida diferente, se preparando para a volta de Jesus. Todos esses jovens serão batizados nas águas para perdão de seus pecados. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Belciclei, muito obrigado pelas lições extraordinárias apresentadas na palavra de Deus. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Amém. Querido amigo, nós chegamos ao fim de uma jornada, de uma série de estudos, mas a palavra de Deus está diante de você. Se dedique ao estudo dela todos os dias e não esqueça, todos os ensinamentos contidos na palavra precisam ser aplicados no show da tua vida. Que Deus te bendiga e abençoe.